Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Hoje estamos no episódio 49, estamos a aproximar-nos da meia centena e parece que eu comecei a fazer isto ontem, literalmente. Hoje confesso que não tenho grandes ideias para partilhar aqui convosco hoje, porque eu acabei de gravar um live update para o meu canal do YouTube, tal como disse a semana passada que iria fazer. Então sinto que naquele vídeo esgotei todos os temas possíveis que eu poderia falar aqui. Ou seja, se estou ligeiramente assustada com a necessidade de encher 30 minutos de conteúdos e palavras sem ter nenhuma ideia concreta na cabeça, estou sim senhora, mas também, estamos sempre a tempo de um bom desafio. Estou-me a arrepiar agora toda, não sei porquê. Estes dias todos têm estado a chover e frio, e eu tenho estado frio QB, né? Tipo, muito mais frio do que tenho estado. Felizmente tenho sido tão feliz nestes dias, mas hoje já estou a ver o céu demasiado azul, o sol demasiado forte e já estou com um bocado de calor, tanto que parece que estou de top, mas eu estou a gravar isto de sutiã, mas ninguém precisa de saber, não é? Embora eu tenha dito. Enfim. Então, vamos lá ver aqui nas minhas notas o que é que eu tenho aqui apontado que possa falar convosco. Relacionado com isto do não saber sobre o que é que hei de falar, acho que é interessante falar sobre uma questão que é... Eu sinto sempre, especialmente aqui no podcast, como são sempre episódios de meia hora, eu sinto que necessito falar. Isto também é algo que eu sinto também relacionado com o YouTube no geral, mas mais no podcast. Bárbara vai direto ao assunto, estás-te a dispersar, desculpem. Eu sinto sempre a necessidade de falar somente sobre questões muito... que eu acho pertinentes e importantes, sérias da nossa sociedade, da nossa vida, do nosso mundo, etc. E já me questionaram isto muitas vezes, do género... Eu acho que muita gente acha que eu sou uma pessoa meio que... revoltada ou mal resolvida com a vida, que está constantemente chateada e estressada com tudo, quando na verdade eu não sinto que sou assim. Eu sei que sou e gosto disso em mim, e eu acho que toda a gente devia ser um bocadinho assim. Eu sou preocupada com o que está a acontecer, sinto que não é estar em casa de braços cruzados a fingir que não está a acontecer nada de problemático no mundo, que não é assim que as coisas melhoram e que, chegaremos a bom porto. Portanto, acho que muito por ter essa noção, acabo por sentir uma urgência maior em falar sobre essas questões, para sentir que, estou a servir de alguma coisa, que sou uma cidadã, não exemplar, porque eu não faço isso para servir de exemplo a ninguém, mas que sou uma cidadã ativa e preocupada e que não existe só por existir, percebem? Mas às tantas, principalmente no que toca aqui ao conteúdo digital, eu sinto que só sou pertinente e que as pessoas só me querem ouvir se eu falar sobre essas questões. E a verdade é que às vezes nem sempre me apetece falar sobre essas questões, outras vezes ou não há assim grandes questões problemáticas naquela semana ou naquele dia, por exemplo, que eu sinto a necessidade de falar. Ou então, que é o que acontece mais vezes, às vezes eu até sei que estão a acontecer coisas chatas ou coisas boas, nem tudo o que é importante tem de ser mau, não é? Mas eu sinto que estão a acontecer coisas realmente pertinentes no mundo, só que eu não me sinto suficientemente informada sobre o assunto, e eu não quero de todo falar sobre as coisas de forma demasiado irresponsável. Porque, embora eu saiba que eu não seja uma youtuber gigante e que não tenha uma comunidade do tamanho do mundo, eu tenho 40 mil seguidores aqui no YouTube e só uma pequena percentagem dessas pessoas é que ouvem os meus podcasts, mas eu sinto sempre essa responsabilidade de tentar não transmitir a mensagem errada por estar pouco informada. E eu cometi esse erro justamente por causa da questão toda do vírus no início. Eu confesso que eu era daquelas pessoas que no início achava que isto era tudo um grande exagero e que a cena do vírus era uma constipaçãozita, que era menos grave que uma constipação, e cheguei a dizer isso num podcast, tanto que o episódio em que eu falei sobre isso foi desmonetizado, e muito bem,
muito bem YouTube, a desmonetizar conteúdo anticientífico, e eu acabei por apagar esse episódio aqui do YouTube. Ele ainda está no Spotify e no SoundCloud, porque lá está, a quantidade de pessoas que houve nessas duas plataformas é largamente inferior, e eu sinto que as poucas pessoas que ouvem nessas plataformas já tinham ouvido, portanto não havia assim grande sentido de eu estar a tirar esse episódio, até porque uns episódios mais tarde eu acabei por reformular, obviamente, o meu discurso já adequado à situação, mais informado e tudo mais. Ou seja, mesmo eu tendo esse cuidado, acabei por cometer esse erro relativamente a este tema específico, e eu não quero de todo voltar a fazer isso, por mais que acaba por ser uma questão de tempo. Uma pessoa tendo conteúdo e expondo as suas opiniões e ideias de forma mais pública, corre sempre esse risco, porque lá está, eu não sei tudo, nem pouco mais ou menos, e as pessoas estão sempre a descobrir coisas novas e a mudar as suas opiniões, e não há mal nenhum nisso, mas assusta-me esse risco de dizer as coisas erradas. E isso também aconteceu muito quando houve toda aquela questão do movimento Black Lives Matter. Eu sentia que tinha que falar sobre o assunto, porque é algo muito importante, obviamente, que tinha de ser falado, tinha que ser discutido, não só pelas pessoas negras, mas também pelas pessoas brancas privilegiadas como eu, mas ao mesmo tempo eu morria de medo de falar da coisa certa da forma errada. E quando fiz o episódio sobre esse tema, eu estava toda borradinha, não nego. E pronto, isto tudo para dizer que, embora sinta todos esses medos e esses receios, eu sinto que as pessoas já estão à espera disso de mim. E em episódios de podcast, mais no início, em que, pronto, eu acordava e não sentia essa necessidade, não estava para aí virada e não queria falar sobre coisas sérias, coisas pertinentes, e fiz episódios sobre coisas mais mais mundanas, mais superficiais, sobre aquelas irritaçõezinhas. Desculpem, eu estou a dizer muitas vezes. Vamos tentar melhorar isto, Bárbara. 1, 2, 3, a partir de agora. Perdi-me. Ai, caraças, preciso beber água. Desculpem, este episódio está uma grande confusão, mas, perdoem, cérebro de grávida não funciona à mesma velocidade que um cérebro normal, entre aspas. Onde é que eu ia? Estava a falar na questão toda de... Sim, mais no início, quando eu decidi de vez em quando fazer episódios assim mais descontraídos, a falar sobre aquelas irritaçõezinhas do dia-a-dia. Por exemplo, pessoas que vão ao cinema, compram um bilhete para um lugar e depois sentam-se noutro, e depois eu compro o bilhete para um determinado lugar e essa pessoa está nesse lugar e eu tenho que ser amada fita e mandá-la embora. Pronto. Coisas assim do género, comer pipocas no cinema, irritações que acabam por não ter importância, mas que fazem parte do nosso dia-a-dia, e que eu também acho giro. Pelo menos eu, enquanto consumidora de podcasts, eu sigo muitos podcasts em que as pessoas partilham esse tipo de coisas e eu estou entretida e identifico-me e rio-me, e é bom também não... E porque eu acho tantas, não quero que o meu nome e o meu podcast, e o meu canal do YouTube, e o meu Instagram estejam automaticamente ligados a conteúdo pesado e denso, daqueles que nem sempre apetece ouvir. Eu sigo algumas pessoas assim que adoro, e obviamente é muito necessário esse tipo de conteúdo, mas que às vezes eu estou num mood em que estou leve e só quero estar a ouvir alguém, para alguém me estar a fazer companhia, mas não me apetece estar a refletir sobre a vida, não me apetece estar a ouvir falar sobre problemas, e às tantas essas pessoas têm sempre essa carga mais pesada e mais negativa, e embora eu queira ser vista, eu não faço isso a pensar nisso, mas eu gosto que as pessoas me vejam como alguém preocupada e que fala sobre assuntos que devem ser falados e que não fala só sobre coisas superficiais. Ao mesmo tempo, eu não quero ser essa pessoa chata e que transmite bad vibes, estão a ver? Então é um bocado difícil para mim encontrar esse equilíbrio. Então, quando chega ao momento de eu parar para pensar no que é que vou falar e partilhar no meu episódio semanal do podcast, é sempre muito complicado eu decidir
sobre o que é que eu vou falar. Porque, por exemplo, esta semana eu não vi eu não vi notícias, eu não sei o que é que está acontecendo no mundo, sou sincera. Portanto, não há assim nada problemático sobre o qual eu queira falar hoje, porque eu não sei o que é que está a acontecer. O que há de problemático no mundo eu já falei a semana passada, portanto não tem porquê eu estar a falar de novo. Não houve assim grandes acontecimentos espetaculares na minha vida para eu partilhar convosco, portanto às tantas põe-se aquela questão do é mais importante eu manter a minha regularidade mensal e não falhar com o podcast, que é algo que eu valorizo muito, tanto eu enquanto criadora de conteúdo como eu enquanto consumidora. Eu não gosto quando os criadores de conteúdo que eu sigo e de quem estou à espera de ouvir ou ver falham, porque embora obviamente toda a gente tenha esse direito e esporadicamente não haja problema nenhum, incomoda-me quando os criadores de conteúdo se auto-intitulam criadores de conteúdo e depois não criam conteúdo de forma regular. Uma pessoa nunca sabe se pode apegar àquilo ou não, nunca sabe se pode contar com aquele conteúdo ou não. É chato, eu sei que sim, mas ao mesmo tempo também me irrita quando eu percebo que estou a seguir ou a ver um vídeo, um podcast ou seja o que for e a pessoa não tem nada de concreto para dizer, que está a fazer aquilo por fazer. E pronto, basicamente é nesse dilema que eu estou hoje, porque eu sinto que não tenho nada para dizer hoje, embora já esteja a falar há 10 minutos seguidos sobre nem sei bem o quê. Incomoda-me quando tenho que gravar coisas assim e pronto, fica aqui o meu desabafo. E em dias assim eu fico naquela de se calhar mais valia eu não gravar, não é? Se não tenho nada para dizer, para que é que vou estar a falar? Gastar o meu latim, como se costuma dizer, a gastar a minha saliva, quando não vou acrescentar nada, nem sequer em termos superficiais. Isto, eu ia-vos dizer isto ainda agora, que nesses episódios em que eu decidi partilhar temas um bocadinho mais leves e superficiais e mundanos, houve muita gente a não gostar, porque meio que se sentiram atacados. Mas lá está, eu não disse nada de ofensivo, eu não ataquei ninguém de forma assim problemática. Eu simplesmente acho que foi a estranheza das pessoas não estarem habituadas a verem-me naquele registro de pessoa real. Tipo, toda a gente reclama de coisas fúteis no dia-a-dia. Reclamam porque as pessoas na fila se põem demasiado coladas. Reclamam porque as pessoas apitam muito no trânsito ou porque não põem pisca na rotunda. Se isso é problemático em termos sociais e tipo da vida, não propriamente, mas são irritaçõezinhas que toda a gente tem. Eu acho que é engraçado partilharmos isso tal como partilhamos com os nossos familiares ou com os nossos amigos quando as coisas acontecem e eles estão perto de nós. Também eu acho engraçado partilhar isso com as comunidades que vamos construindo aqui na internet, que somos todas pessoas diferentes, obviamente, mas iguais em muita coisa. Mas eu, quando fiz esse tipo de conteúdo mais leve, eu senti que as pessoas não adoraram, porque já estão tão habituadas a ver-me naquela postura de vamos mudar o mundo, vamos salvar o mundo, vamos falar e resolver os problemas que existem, que quando eu falei sobre coisas minimamente sem importância, as pessoas ficaram incomodadas de ver, se calhar, uma outra parte da minha personalidade, porque se eu sou uma pessoa preocupada e séria quando falo neste tipo de questões mais pertinentes, eu também sou uma pessoa muito refilona e brincalhona e leve a maior parte, provavelmente durante mais tempo do meu dia. Sou essa pessoa mais leve e não estou constantemente a matutar em como salvar o mundo, percebem? E confesso que me deixou um bocadinho triste nessa altura por ver que esse tipo de conversas e de conteúdos e de partilhas não foi bem recebido, e se eu já tinha essa pressão de falar sobre coisas importantes, seja lá isso o que for, a partir daí ainda senti mais essa pressão, porque quando eu tomei a decisão de ok, bora lá, já que eu não tenho nada importante para dizer, bora lá falar sobre coisas mundanas, tal como eu sigo, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota. Eu sei que ele é comediante e é diferente, mas o que eu mais gosto no podcast dele é ele falar sobre coisas tão banais e que toda a gente vive e que nos ligam a todos de certa forma. Eu adoro isso no podcast dele, então também gostaria de ter um bocadinho dessa parte no meu.
E portanto deixou-me um bocadinho triste quando eu fiz isso e as pessoas não adoraram. E depois é toda aquela questão de eu faço só o que eu gosto e cago pouco toda a gente pensa, mas ao mesmo tempo eu estou a criar este conteúdo para alguém e obviamente se estou aqui a perder este tempo, embora goste de o fazer, eu quero que as pessoas ouçam, eu quero que as pessoas gostem, eu quero que as pessoas deixem feedback e de preferência positivo, não é? Portanto, é assim um grande dilema na minha vida, especialmente aqui com o podcast, em específico em dias em que não tenho nada em específico para falar. E pronto, não tenho mais nada para acrescentar nesse sentido. Ai, desculpem. E essa cena do julgamento, lá está, as pessoas... E eu no outro dia estive a ver um documentário que muita gente falou nestes últimos dias, nestas últimas semanas, que é o da Social Dilemma, ou o Dilema das Redes Sociais, em português acho eu, que é um documentário da Netflix. Comecei a ver tanta gente a partilhar e pessoas de quem eu gosto e que têm gostos parecidos ao meu a dizerem que era realmente bom. Não aconteceu a mesma cena que tipo o Milagre na Cela 7, em que o mundo inteiro partilhou a dizer que era a melhor cena da vida e eu fui ver e foi o pior filme que eu já vi na vida. Não, neste caso fui ver de facto esse documentário e é mesmo muito, muito bom. Está bem feito, está interessante, prende a atenção e fala sobre realmente um assunto de extremíssima importância. Uma pessoa nem percebe bem o quão importante é a existência das redes sociais, e importante não no sentido de é importante que existam as redes sociais, mas no impacto que elas têm na nossa vida e na forma de pensar das pessoas e no quanto isso depois influencia o mundo inteiro, as decisões que são tomadas e a nossa vida em geral. Portanto, se ainda não viram esse documentário, eu aconselho mesmo muito, 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 e se virem e gostarem, partilhem, porque é daquelas coisas que eu acho que toda a gente devia ver. E não cai naquela coisa típica de as redes sociais têm que diminuir e selecionar quem é que seguem, tipo, toda a gente sabe isso. Vai mais fundo, vai muito mais fundo que isso, e as pessoas que lá estão a falar sabem do que estão a falar porque trabalham ou trabalharam para criar as redes sociais que nós conhecemos e mais usamos. E já não me lembro porque é que comecei a falar sobre este documentário. Juro, eu não estou habituada a esquecer-me de coisas e está-me a incomodar muito. Ok, eu estava a falar sobre não saber o que falar, sobre julgamento, sobre redes sociais. Olhem, não consigo. Que raiva! Desculpem. Já sei o que é que eu queria dizer. Tive que olhar para as minhas notas para me lembrar. Que é toda esta questão das redes sociais e da internet em geral, mas especificamente, obviamente, das redes sociais, desde que elas se tornaram cada vez mais presentes e importantes na nossa vida, é que, e eu só tive essa noção a partir do momento em que comecei a criar conteúdo para a internet, é que nós somos presos por ter gato e por não ter. E o que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes não importa o que é que vocês partilham, porque vai sempre haver uma parcela da população, das pessoas, dos utilizadores, que vão estar constantemente à procura dos pequenos erros que vocês façam na vossa vida, dos pequenos erros ou incoerências que vocês têm no vosso discurso. Parece quase que uma caça às bruxas ou uma corrida que vocês não têm como ganhar. E eu, felizmente, sinto que tenho estofo mental e psicológico suficiente para conseguir lidar bem com isso, mas às vezes é chato, porque se bem que é importante haver limites naquilo que se partilha, e às vezes sinto também muita falta daquela essência mais pura e ingênua da internet no início. Eu, pelo menos, no que toca ao YouTube, por exemplo, eu sou uma consumidora do YouTube praticamente desde o início. Há mais de 10 anos que eu vejo YouTube e era tudo muito despreocupado. Se bem que, obviamente, sim, havia pessoas que partilhavam coisas que não deviam partilhar, mas ao mesmo tempo as coisas não eram tão polidas. As pessoas não era tudo tão teatral, tão stage, tão
falso. Eu sinto que grande parte das pessoas, e eu sigo e conheço pessoas que eu sei que têm, obviamente toda a gente tem problemas, mas que têm problemas sérios na sua vida e que talvez se os claro que nem toda a gente tem que se expor dessa forma, e eu não tenho problemas nenhuns em ser vulnerável e falar sobre as questões mais pessoais da minha vida. Lá está, eu nunca tive esse tipo de problemas e de filtro, porque, não sei, nunca tive problemas de falar sobre a minha vida pessoal com ninguém. Eu sei que nem toda a gente tem essa vontade, nem toda a gente tem que fazer isso, mas há tantas vezes pessoas que eu conheço o contexto e a vida que elas têm fora das câmaras, que às vezes é muito complicado, muito difícil, e que depois os vídeos ou as fotografias que partilham são de uma realidade completamente oposta, em que as pessoas que as seguem acham que elas estão sempre felizes, sempre bem dispostas, sempre aos pulinhos, aos saltinhos, quando na verdade têm vidas complicadas, e não há mal nenhum nisso, obviamente, mas eu acho que é por isso que muita gente, a maioria, diria eu, da população que é consumidora de produtos, entre aspas, de conteúdos digitais, acha que nós somos todos umas personagens, ou que somos tipo atrizes e atores de Hollywood que ganham bué de dinheiro, que têm vidas perfeitas, que não têm que pagar nada, que recebem vários produtos por dia e que não precisam... Estão a perceber? Que é uma realidade tão... Eu ontem estava a ver um vídeo da Marie, da La Vie de Marie, que é das pessoas do YouTube que eu mais gosto e tornou-se uma grande amiga minha, e ela fez um desabafo sobre isso, de como ela partilha muito nas redes sociais o seu lado mais alegre. Ela recebe muitas mensagens de pessoas a perguntar como é que ela consegue ser tão positiva e estar sempre tão feliz, e como é que ela tem uma vida tão boa, quando as pessoas não fazem ideia do que está por trás. E ela própria desabafou a dizer que ela se sente mal muitas vezes, que há muitos dias em que ela acorda depressiva, e que obviamente não partilha isso, ou pelo menos não tanto, nas redes sociais, porque provavelmente não se sente à vontade de mostrar essa vulnerabilidade, e está tudo ok com isso, mas às tantas cria-se, e quem diz a Marie diz 1001 pessoas, e eu talvez também incluída, se calhar a maior parte dos dias em que eu acordo virada do avesso e de mau humor, eu não partilho nada nas redes sociais, e as pessoas não que estejam sempre a pensar em mim, mas acham que aquele dia em mim não existiu e que eu não tive mal, e que depois quando volto no dia a seguir já estou bem disposta. Então para elas eu estou sempre bem disposta, e isso é muito perigoso, lá está. E eu agora mesmo estava a ouvir o último episódio do podcast da Daniela Pires, que para quem não segue a Daniela ou o podcast dela, que se chama Whatever, acho que devem, porque ela tem uma personalidade muito gira e é das minhas pessoas favoritas do YouTube. E ela estava literalmente a falar sobre toda essa questão, mais no sentido físico, de as pessoas seguirem outras pessoas que só partilham os melhores ângulos, as melhores fotos com as melhores luzes. Muita gente que idealiza, por exemplo, Kylie Jenner da vida, que olham para ela, acham-na perfeita e lindíssima e desejam ser como ela, quando na verdade a Kylie Jenner não se parece com a Kylie Jenner. Para além de ela já ter gasto milhões ou milhares de euros em cirurgias plásticas, sobre as quais eu não tenho problema que as pessoas se modifiquem se acharem que com isso vão ser mais felizes e vão ter uma autoestima maior. O meu problema é os consumidores do conteúdo dessas pessoas se esquecerem que aquelas pessoas não são assim. Elas pagaram para ser assim. Muitas das vezes, para além das plásticas que fazem, também modificam as fotografias. Isso acontece muito, principalmente nessa família das Kardashians e afins. Não só elas já têm montes de plásticas em cima, como têm montes de maquilhagem em cima, como depois tiram as fotografias e ainda as editam extremamente. Portanto, as pessoas acabam por se comparar com pessoas que nem sequer existem na vida real. Isto já é falado há muito tempo. Antes, obviamente, era mais comum nas revistas que as pessoas viam, e agora é nas redes sociais, porque
ninguém quer partilhar uma fotografia em que não esteja bem, tal como ninguém quer gravar um vlog num dia em que está com vontade de mandar toda a gente para a merda. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto é que não é importante partilhar esse conteúdo? E eu contra mim falo, porque eu também, se eu estiver extremamente feia numa fotografia, eu não a partilho. Tenho vergonha, sei lá. Prefiro partilhar uma foto em que eu me acho a última bolacha do pacote. E o mesmo com vídeos. Eu, nos dias em todo mau humor, a última coisa que me apetece é pegar na câmara e gravar, porque dá trabalho, porque não estou com a cabeça para aí virada, e às tantas acaba por só ocultar estas partes da vida de toda a gente. Só que quem é criador de conteúdo, eu acho que tem essa noção, e mesmo quando está em modo consumidor, não é? Todos os criadores de conteúdo são consumidores de conteúdo de outras pessoas. Eu acho que tem um bocadinho mais essa noção. Eu, enquanto Bárbara Cardoso, seguidora de outros tantos criadores de conteúdo, eu sei que, ok, neste vlog esta pessoa está a viajar e está super feliz e está maquilhada e está bem vestida, mas eu sei que aquela não é a vida a 100% dela, porque eu também sou vista, se bem que posso ser bem mais pequena que a maioria das pessoas mais conhecidas, enfim, não estamos aqui a falar de números, mas eu sei que também tenho pessoas que me seguem e que me adoram e que de alguma forma eu sou uma inspiração para elas, e elas veem-me quase como uma pessoa perfeita, ponto e vírgula, não é? Tipo, toda a gente sabe que ninguém é perfeito, vocês percebem o que eu quero dizer. E pronto, perdi-me outra vez, desculpem, mas não vamos aqui perder muito tempo. Como eu sei como eu sou criadora de conteúdo, eu sei que nos dias em que eu estou mal, nos dias em que eu me sinto feia, nos dias em que eu me sinto inchada, nos dias em que eu quero mandar toda a gente para o cacete, eu não gravo nada. Eu sei que as outras pessoas também não o fazem, ou muito raramente, e não me estou a lembrar de ninguém que eu costumo fazer, ou que pelo menos partilhe isso. Mas quem não está dentro deste mundinho nem sequer pensa sobre essa possibilidade. As pessoas seguem criadores de conteúdo e pensem, ok, esta pessoa partilha a sua vida na internet. Todos os vídeos em que ela aparece, e quem diz vídeos diz fotos, mas pronto, estou-me a focar um bocadinho mais no YouTube. Todos os vídeos em que ela aparece, ou ele, está bem disposto, está feliz, tem a família por perto a sorrir, tem o cãozinho a saltar contente, está só lá fora, foram passear, e a minha vida não é assim. Portanto, eu é que estou mal. Quando na realidade temos todos esses dias, mesmo as pessoas mais conhecidas no YouTube, que podem sim ganhar muito dinheiro, podem sim ganhar muitos produtos de graça em casa, também acordam com os pés de fora, também acordam doentes, também acordam cansados, também acordam, sei lá, só querer ficar no sofá a ver televisão. E as pessoas esquecem-se muito disso, e é importante partilhar isso, e eu tento, talvez não consiga sempre, talvez acho que consiga e não consigo, talvez acho que as pessoas têm uma ideia de mim mais real e na verdade se calhar também me idealizam dessas formas irreais, mas eu tento, pelo menos minimamente, mostrar que a vida não é como nas novelas, como nos filmes, ou como na maioria dos canais do YouTube, que eu também acordo despenteada, desmaquilhada, com olheiras, que a minha cozinha também se suja, que eu tenho preguiça de lavar a louça, que às vezes a minha casa de banho cheira mal porque eu me esqueço de trocar a caixa dos gatos. Esse tipo de coisas que toda a gente tem na vida, toda a gente passa, toda a gente é preguiçosa, ou muita gente. E hoje em dia também há muito essa questão de, parece que há toda uma competitividade gigante para ser constantemente produtivo. E parece que é modinha, e parece que o melhor acessório hoje em dia é dizer que se está cansado. Ai, eu estou tão cansada, hoje acordei às 6 da manhã, fui treinar, depois tive o dia todo a fazer isto e aquilo, e agora parei só um bocadinho para jantar e ainda vou fazer não sei o quê. Como se isso fosse um objetivo de vida. Hoje em dia não se pode dizer
que se gosta de não estar a fazer nada. Não se pode dizer que não se gosta de trabalhar. Eu digo, eu não gosto de trabalhar, eu preferia 1001 vezes não ter que me preocupar com dinheiro, ficando com o cu sentado no sofá a ver os meus filmes, as minhas séries, a ir passear, a ir à praia com os meus amigos e ganhar a mesma coisa ao fim do mês, do que estar a trabalhar feita louca, a gravar podcasts, vídeos, a editar, ainda a tatuar, a fazer os desenhos para as tatuagens, a fazer marcações, tudo isso, por mais que sejam coisas que eu gosto de fazer, lá está, eu gostava muito mais de não fazer um cozinho ou de fazer só quando me apetecesse. E hoje em dia, ai, desculpem, alergia, vocês já sabem que faz parte de mim. E hoje em dia, se alguém disser isso, é um escândalo. Tipo, como assim? Tu não gostas de trabalhar? Tu não podes dizer isso? Sabes que há pessoas que isto e aquilo. E depois é essa cena, tipo, ninguém pode reclamar de nada porque há sempre alguém pior no mundo. Então, se há sempre alguém pior no mundo, nós não temos o direito de estar chateado com os pequenos problemas da nossa vida. E isso é algo, obviamente, que me irrita tanto. Que, lá está, eu sou apologista da ideia de agradecermos tudo o que temos, e uma das formas que eu consigo arranjar para fazer isso é realmente pensar que, ok, eu posso estar chateada porque, sei lá, 7 pessoas este mês cancelaram tatuagens comigo e eu por causa disso vou perder muito dinheiro que preciso. É chato? Mas que depois, se calhar, se eu for comparar isso com o facto de haver pessoas que estão desempregadas há 8 meses, ou que há pessoas a morrer à fome, ou que há pessoas que perderam um ente querido, um amigo querido e que estão muito mais tristes, claro que ao pensar isso faz-me relativizar o meu problema e eu se calhar descanso um bocado e penso, ok, é chato, mas não é assim tão problemático. Agora, quando as pessoas usam isso ao extremo de ninguém poder abrir a boca para reclamar de absolutamente nada, cai-se outra vez neste vórtice de parecer que a vida é toda perfeita, porque quando alguém decide partilhar uma coisa menos boa do seu dia ou da sua vida, as pessoas atacam-na a dizer isso não é um problema a sério. Isto tem muito que se lhe diga, porque todas as vidas são diferentes, todos os contextos são diferentes. O que é um problema para ti pode não ser um problema para mim, mas isso não justifica eu desvalorizar isso. Lá está, houve uma vez que eu ouvi uma frase e nunca mais me esqueci, porque fez mesmo muito sentido, que é: o facto de alguém partir 2 pernas não faz com que o meu pulso torcido deixe de doer. Se partir 2 pernas é bem pior do que torcer o pulso, obviamente que sim. Se dói mais, obviamente que sim. Mas o meu pulso que está torcido continua a doer-me, não deixou de doer só porque tu partiste 2 pernas. E as pessoas têm de perceber isso, obviamente relativizando e tendo respeito pelos problemas dos outros. Claro que eu não vou chegar ao pé de uma pessoa que acabou de perder, sei lá, o pai num acidente de carro e dizer que estou muito triste porque perdi 20 euros na rua. É preciso ter esse tipo de consideração, mas também é preciso perceber, principalmente nas redes sociais, e eu acho que grande parte do problema das redes sociais não é os criadores de conteúdo, mas sim os consumidores. E com isto eu não quero de todo, como é que eu ia dizer, tirar a responsabilidade de cima dos meus ombros enquanto criadora de conteúdo, mas também dizer que eu, enquanto consumidora, tenho responsabilidades. Toda a gente tem responsabilidades pelo que vê, pelo que apoia, pelo que comenta, pelo que escolhe seguir e partilhar. Portanto, se tu segues uma pessoa com quem não te identificas, então caga nisso, deixa de seguir e continua a tua vida. Não precisamos entrar naquela questão toda dos haters e não sei o quê. Toda a gente sabe, não se deve fazer. Se não gostas, não comentas, baza e deixa de infernizar a vida às pessoas, deixa de ser irritante. Pronto. Mas o que é que eu ia dizer? Estávamos a falar de... Pronto. Obviamente as pessoas têm que ter respeito para com os sofrimentos dos outros que podem ou não ser maiores. Mas também tem que estar presente na cabeça dos consumidores, dos visualizadores, dos seguidores, que a pessoa que está a partilhar aquele X problema, aquela X reclamação, não faz ideia do que se passa na vida dos seus milhares, ou milhões, ou centenas de seguidores. É impossível saber.
E se vamos ter sempre isso em consideração, então não se pode falar sobre absolutamente nada. Ainda no outro dia eu partilhei uns stories a falar sobre as pessoas que vão, por exemplo, e foi um exemplo, foi alguém que foi ao Starbucks e reparou que toda a gente que estava a consumir dentro do estabelecimento da Starbucks estava a utilizar copos de plástico descartável, quando eles têm a opção de pedirem chávena de louça se vocês ficarem dentro do restaurante, não é? E pronto. E eu partilhei esse story porque achei que era importante falar sobre o assunto e depois fiz uns stories a falar sobre a questão toda das pessoas se estarem a cagar para o verdadeiro problema ambiental que existe. Quem diz plásticos diz outras tantas coisas, mas o plástico é o que se fala mais, e de haver muita gente que partilha toda contente o seu novo conjunto de palhinhas de aço inoxidável reutilizáveis quando depois se calhar vão 3 ou 4 vezes por semana ao Starbucks e nem sequer pensam que podem não utilizar um copo de plástico, podem pedir uma chávena de louça, podem levar um copo de casa, agora acho que já não podem por causa do Covid, mas enfim, há opções, há alternativas que muitas dessas pessoas acham que não têm a obrigação de tomar porque já estão a utilizar uma palhinha de reutilizável e por isso já estão a fazer a sua parte. E eu partilhei a minha revolta com as pessoas que agem e pensam assim, e até cheguei a ser meio que bruta nas palavras e a dizer que se as pessoas nem sequer param para pensar nesse tipo de problemáticas, então nem sequer deviam ter o privilégio de poder sair de casa e ir tomar um café fora, porque a sua inconsequência está a destruir o planeta para toda a gente, incluindo quem se preocupa. E eu depois comecei a receber várias mensagens de pessoas a dizer: ai, mas Bárbara, tu não podes ser assim, porque tens que pensar que há muita gente que não sabe, que não está informada e lá. E eu respirar 3 vezes, eu sei que nem toda a gente sabe, mas eu também sei que há muita gente que sabe e que se está a cagar, e é sobre essas pessoas que eu estou a falar. Portanto, escusam de estar aqui a armar-se nos defensores dos pobres e oprimidos, quando não é sobre isso que eu estou a falar, e as pessoas têm que deixar de qual é o contrário de relativizar? Sei lá, dramatizar tudo. Eu acho que ficou claríssimo o que eu quis dizer, mas lá está, houve sempre alguém e várias pessoas a pegar naquilo que eu disse, a pegar numa coisinha que eu não especifiquei. Às tantas isto tem de ser aqueles papelinhos dos medicamentos em que tem letras minúsculas porque têm que falar em todos os possíveis efeitos secundários. Às tantas falar nas redes sociais tem que ser assim, porque temos de nos lembrar de toda a gente que pode ter determinado problema, de toda a gente que pode não saber, toda a gente pode saber, toda a gente que se esqueceu, toda a gente não sei o quê, quem acordou mais tarde, quem acordou mais cedo, e às tantas não podemos falar sobre absolutamente nada. Ou seja, as redes sociais servem para quê, afinal? Para falar? Para fingir? Se fingimos, somos atacados. Se falamos, somos atacados. Então não há grande coisa a fazer. Somos todos uns macaquinhos que andam para aqui só a fingir que a vida é bonita e a deixar toda a gente doente e com problemas mentais por causa disso. E pronto, olhem, um episódio em que eu supostamente não tinha tema acabou por ficar gigante e eu não me calei. É isto que eu gosto no podcast, porque as coisas acabam por surgir. Olhem, e só espero ter-me feito entender e que lá está, que isto não seja mais um motivo para as pessoas me caírem em cima, porque quando as pessoas deixam de ser politicamente corretas, de repente, enfim, é o fim do mundo. Mas eu gosto deste podcast justamente por isso, embora obviamente já me tenham caído em cima por várias coisas. Eu sinto que as pessoas aqui me compreendem minimamente, lá está, porque também é uma parcela muito mais pequena das pessoas totais que me seguem. E pronto, olhem, que horas são? É 1h30, eu estou cheia de fome, o Ricardo já deve estar quase a chegar a casa, portanto, espero que vocês tenham gostado deste episódio e que voltem para a semana. Uma grande beijoca nessas carunfas e até para a semana.